Salve, salve, senhoras e senhores. Bebuns e bem boas deste Brasil, antes muito mais varonil. E hoje mais um bate-papo aqui. Já fiz até o meu roteirozinho, como faço sempre, né? Na minha hora de almoço, fiz a sequência do que eu iria dizer, mas na minha caminhada de volta, eu já troquei um monte de coisa de lugar ali. Vamos ver o que vai sair. E o assunto hoje começa com uma pergunta. Vocês, quem vocês acham que transita melhor, que se utiliza melhor dessa tecnologia digital que hoje aí está? Velhos como eu, que nasceram numa época em que a gente nem podia supor que um dia uma tecnologia dessa fosse estar acessível a nós, ou a tal da geração Z, que já nasceu com ela no berço, os chamados nativos digitais. Antes de eu dar a resposta e argumentar a favor dela, queria deixar bem claro uma coisa: nativos digitais são meus OVs. E a resposta, meus amigos, é clara. Nós velhos, nós usufruímos, nós temos capacidade de aproveitar muito mais essa tecnologia digital do que quem nasceu com ela. Mas tá louco, azarão? Não. E já estou óbvio, né? Acompanhado da minha cervejinha de sempre, o meu chopp Ribeirão, né? Para molhar a goela. Você está louco? Não. Mas como que um velho... Sim, justamente por isso. Nós não tínhamos isso na época. Na época era lápis, caneta, caderno e borracha, como objetos de uso pessoal, de escrita de uso pessoal. Objetos para reproduzir, né? Não tinha impressora, não tinha. Ou era papel carbono, você queria, quero um texto, uma cópia do texto. E o mimeógrafo, né? Que a gente recebia muito, folhas mimeografadas na escola, fossem de ilustrações para colorir, ou mesmo de provas, né? Nós, então, fomos uma geração que nós saímos do mimeógrafo e chegamos hoje na impressora 3D. E eu sei usar todos eles. Eu sei usar a máquina de escrever, a máquina elétrica, o fax, o telex. Eu sei usar toda essa porcaria que foi se sucedendo. Tá? Eu tive que aprender, né? O poder de adaptação da minha geração é muito maior que essa geraçãozinha mimimi. Não tem como dizer que não. Se eu precisar fazer um stencil, eu sei fazer um stencil. Eu sei rodar um mimeógrafo. Se eu precisar mexer numa impressora 3D, eu sei mexer na porra da impressora 3D, né? Um geraçãozinha Z sabe alguma coisa? Sabe porra nenhuma, meu amigo. Como geração, tá? Tem moleque aí que esmerilha na tecnologia digital. E tem velho que não sabe nada. Mas como geração, sem dúvida, quem melhor se utiliza, quem melhores resultados tem com essa tecnologia atual é aquele que não tinha. Às vezes você tinha a ideia lá atrás de fazer alguma coisa, só que você não tinha o recurso. Você improvisava. Hoje fala, não, porra, hoje eu tenho a tecnologia. Né? Então, sem dúvida, nós deslizamos muito melhor sobre isso. Eu vou até dar uma olhada no meu roteirozinho aqui, que acho que era mais ou menos isso que eu ia falar. E nós fomos uma geração seguinte, escrever. A gente escrevia à mão. Né? E, aliás, a mão, ela dá uma capacidade cognitiva muito melhor. A gente tem a ideia hoje. A geração Z nem ideia tem, ela recebe tudo pronto. Antes a gente tinha ideia, às vezes não tinha um recurso tecnológico para pôr a ideia em prática. Né? A gente dava nossas gambiarras. A gente escrevia à mão. Né? Você escrevia num trabalho de escola, 3, 4 páginas de papel maço, sei lá, e você sabia, se você errasse na última palavra da última página, a tia não aceitava a rasura. Você ia ter que escrever aquela página inteirinha de novo à mão. Ou mesmo depois, com a máquina de escrever. Tá, lógico que tinha máquina de escrever na época do mimeógrafo, mas ela não era muito acessível, não era de uso comum. Né? As próprias tias, quando faziam as provas, elas escreviam aquela caligrafia bonita de professora que ninguém hoje mais tem. Né? Ou mesmo quando digitava ali, você estava acabando uma folha da datilografia. Se você errasse a última palavra, não tinha como apagar, não tinha jeito, você tinha que datilografar tudo aquilo de novo. Então nós somos uma geração que sempre ficamos muito mais atentos ao que nós estávamos fazendo. Para não ter o erro, porque o erro você não corrigia com delete. Não tinha jeito, era tudo de novo. E esse prestar atenção, mais, é claro que isso deu para a gente um poder de absorção muito maior que qualquer Z aí pode imaginar ter. Não tem como. Outra coisa, a mão, né? A mão está diretamente ligada à cognição.
Inclusive, né, dentro da teoria da evolução, existe ali um consenso, não sei se chega a ser assim, uma unanimidade, mas é um consenso de que a inteligência do ser humano se deu por dois motivos. Nós começamos a comer proteína animal, tivemos um ganho cerebral grande e ganhamos, né? Você não desenvolve, acontece alguma coisa e você ganha. O polegar opositor ou oponível, que nos dá a capacidade de manipular as coisas, característica exclusiva nossa. E uma vez que eu tenho uma ferramenta capaz de manipular, o meu cérebro começou a pensar em maneiras de como usar essa ferramenta. Diz que a nossa inteligência veio de possuir essa ferramenta, meus amigos. Então é óbvio que quando você escreve, isso aqui está ligado direto aqui. A mão é um coadjuvante, assim, é um auxiliar inestimável da inteligência. Se você escreve um texto à mão, ou se você digita os meus textos no computador, você retém muito mais informações escrevendo à mão. E nós estamos num país onde se valoriza o filho da puta que ganha a vida com o pé, chutando bola. Ou desgraça de país. Nós éramos uma geração que a informação para nós era uma coisa preciosa. Nós dávamos muito valor à informação. Nós absorvíamos aquela informação. Não era uma coisa assim efêmera como é hoje. Sei, beleza, tchau. Não. A gente tinha que ir em biblioteca fazer trabalho de escola. Na época, acho que nem máquina de xerox tinha. Para a gente falar vou tirar aqui e eu levo para casa e copiar. Não. Você passava a tarde inteira ali copiando o trecho que te interessava. Você tinha que aprender a achar na enciclopédia. Hoje a molecada não sabe nem o que é índice. Você fala, procura no índice. Que porra é essa? Não sabe. Se copiava num caderno e depois passava limpo no trabalho mais caprichado. Quer dizer, isso você ia absorvendo, o teu cérebro trabalhava junto com a mão. Eu lembro, meu pai comprou a enciclopédia Barça, que na época era o Google, né? Todo ano, no final, a gente recebia o livro do ano. Eu ficava esperando aquele livro do ano, né? Meses esperando, porque o correio era demorado. E havia lá também uns selos que a gente ganhava, e que havia lá uma lista de assuntos que não existiam na Barça. Por exemplo, ufologia, não tinha. Então eu poderia enviar aquela carta, uma por mês só, eu tinha direito a uma informação dessa por mês, lá para a editora da Barça no Rio, eu punha o selinho que provava que eu era possuidor de uma... E eu pedia aquele assunto. Levava 15, 20 dias para a carta chegar. Quando aquilo chegava, se comia aquilo. Né? Então, toda essa estrutura cognitiva que nós fomos desenvolvendo, né, nos torna, evidentemente, nos dá uma plasticidade absurdamente maior. Nem há termos de comparação com a adaptabilidade que pode ter um geração Z. Não existe. Tá? Então, realmente, nós usamos essa tecnologia muito melhor que eles. Nós nos valemos dela de maneira muito mais legítima até. Ela foi feita para nós. Tá? E por que esse assunto? Bom, o meu amigo Marcelão, ele mandou um videozinho onde o cara fala dessa coisa, dessas gerações mais velhas que se utilizam melhor da tecnologia e focou mais na coisa da IA. Você conversar com a IA e pedir alguma coisa para ela. E lá ele fala que realmente as pessoas acima de 40, 50 anos, eles têm uma eficiência muito maior em conversar com a IA do que essa geraçãozinha que está aí. Mas é lógico, meu amigo. Para você conversar, você tem que ter vocabulário. Você tem que ter um vocabulário extenso para você se explicar. Que nem, por exemplo, essas capinhas que eu faço aqui para os vídeos aqui, eu peço para IA. Mas assim, a ideia é minha. Eu nunca pedi para ela, olha, me dá uma ideia de uma thumbnail num vídeo assim. Não, a ideia é minha. Da ideia eu não abro mão. Né? Eu uso ela para concretizar aquela ideia porque eu não sei desenhar porra nenhuma. Se eu soubesse, não usaria a IA também. Tá? Eu não vou transferir um talento que eu possa ter para a IA. Tá? Eu uso ela como uma ferramenta para algo que eu não tenho. Tá? Eu escrevo meus textos, às vezes eu mando para ela analisar. Ela sugere modificações. Nunca aceitei, o texto é meu. Eu só mandei para ela analisar, para ver a impressão dela. Eu não aceito que ela mude uma vírgula no meu texto. Tá? Porque o texto é meu, eu sei escrever ainda. Tá? Essas thumbzinhas. Tá? Mesmo eu tenho um vocabulário extenso. Então, eu já fui leitor contumaz, li muito. Né? Então, meu vocabulário é muito, muito, muito mais extenso do que o da média. O que também não significa muita coisa, porque a média é uma merda. Mas eu tenho realmente um bom vocabulário. E quando você quer pedir uma coisa para ela, você tem que explicar nos mínimos detalhes.
né? Ela não vai adivinhar o que você quer. E se você não tem vocabulário, você não vai conseguir o que você quer. Por exemplo, chega a geração Z. Eu quero um desenho tipo assim. Porra, se eu sou IA, eu faço esse desenho para ele assim, tipo assim. Desenha para mim um bagulho doido. Não tem jeito, né? Eu mesmo, quando comecei a utilizar o ChatGPT, eu me fiz entender. Eu sei as palavras meio que chaves ali que levam ele a criar o que eu quero. Tá? Essas palavras eu fui descobrindo por tentativa e erro, mas eu não adivinhei essas palavras. Elas fazem parte do meu repertório. Eu via que não adiantava, não, deixa eu tentar um sinônimo. Muitas vezes ele se recusa a fazer alguma coisa por infringir algum tipo de direito, e eu tenho que tenho que falar com jeitinho com IA, eu tenho que dar uma burladinha, mudar ali para chegar. E eu consigo chegar, mas depende do quê? De um vocabulário e de um poder de cognição que realmente essa meninada não tem. Tá? E é claro, esse cara é um neurocientista. Eu já vi a cara dele em algum lugar desse vídeo que meu amigo Marcelão me mandou. Não foi surpresa para mim, não foi. Eu não lembro o nome dele. Isso acontece muito comigo, já faz tempo. Eu retenho a informação, mas a fonte eu não consigo me lembrar. Mas eu já vi a cara dele em outras situações aí. E realmente não é motivo. Essa geração Z, eles não sabem conversar nem entre eles. Eu vejo, às vezes, meu filho jogando aqui, mano, não sei o quê. Nem entre eles sabem conversar. Eles ficam no seu celular, eles mandam lá, carinha rindo, manda lá, mãozinha rezando, manda berinjela. Não tem vocabulário. Uma vez o Saramago falou, muito tempo atrás, ele já morreu há muito tempo, e ele falou assim, morrer, que com essa tecnologia a linguagem realmente iria se perder. Ele é um gênio. Mas não precisa ser gênio para ver que está se perdendo. Eu não sou gênio, em sala de aula eu vi que isso aconteceu muito. Já se perdeu muito a linguagem. E o Saramago falou que ia chegar um momento que o ser humano ia voltar para o gutural. A, U. E eu não duvido. Disso aí. Até já vou tocar nesse ponto mais tarde. Então, realmente, eles não sabem conversar nem entre eles. Quiçá com a máquina. Não é fácil você explicar o que você quer para a máquina. Ela não adivinha nada. Ela leva ao pé da letra o que você explica. E ainda que a porra dessa geração, eles têm aí a chance, a oportunidade de conversar com a máquina no seu idioma mãe, português, inglês, etc, etc. Eu escrevo em português para IA, ela decodifica aquilo de alguma maneira para a linguagem dela e ela me devolve. Quando começou a ver essa coisa da tecnologia digital dos computadores, os computadores pessoais, os PCs, nem isso era possível. Eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro computador que eu tive. As pessoas acham que eu sou contra a tecnologia. Eu não sou. Eu sou contra a tecnologia emburrecedora. Contra a tecnologia que te fornece ganhos. Sempre fui a favor. Eu tinha meus 15, 16 anos. Comprei isso aqui, TK-85. 16K de memória. Só 16K. A gente brincava de joguinhos. Dava para fazer programa de gráfico, resolver equação de segundo grau, etc, etc. Se vocês repararem aqui, existe um monte de comandos. Olha lá, shift, load, go sub, etc, etc. Nessa época aqui, você nem conversava com ele usando o teu idioma. Você tinha que aprender o idioma da máquina. No caso esse aqui, ele opera em BASIC, código binário e hexadecimal. O BASIC eu consegui aprender num nível intermediário, o binário mais ou menos, o hexadecimal, o arranhado, mas se você não soubesse, se você não dominasse minimamente a língua dele, você podia jogar isso aqui fora. Você não ia nem conseguir ligar. Então o que acontecia? Eu vou usar uma tecnologia digital, que faz coisas que eu não consigo, mas eu tenho que aprender a linguagem dele. Olha o ganho cognitivo que isso traz pra gente. Eu estou aprendendo um outro idioma para eu poder me comunicar com a máquina. E até que houve época que eu consegui me comunicar legal. A gente guardava os programas em fita cassete, o sistema de armazenamento era outro. Mas quer dizer, então, uma tecnologia dessa, eu só posso ser a favor. Ela está trazendo ganhos para você. Agora, essa de hoje, pelo contrário, está emburrecendo, não traz ganho nenhum. Aí você pode falar assim, mas você está velho. Tô velho. Ranzinza. Não tem nada a ver com ser velho. Ranzinza eu sempre fui. Você está exagerando. Essa geração, vê uma criança aí de 2, 3, 4 anos, a habilidade
Veja com que presteza, com que destreza ela desbloqueia um celular, mexe. Você nunca viu isso? Sim, várias vezes. E sempre fico muito triste. Deveria ser crime, né, no Brasil, porque em alguns países do mundo é crime você dar smartphone para crianças nessa idade. Eu tive uma aluna que, há muito tempo já, que veio do Japão, japonesa. E lá no Japão, na época, não sei como está hoje, a partir dos 12 anos, a criança poderia ter o telefone celular, não o smartphone, aquele sem ser smartphone. E só a partir dos 15 que a lei japonesa permitia o smartphone. E você vai dizer que o Japão é contra a tecnologia? Eles sabem dos riscos. Procurem, se quiser, saiu várias reportagens. Os cientistas do Vale do Silício, os criadores dessa tecnologia, os filhos deles têm um acesso e fazem uso restritíssimo disso. Eles isolam o máximo que eles podem o filho dessa tecnologia. Eles inventaram essa tecnologia, eles sabem o mal que isso faz. Ela mexe rápido por quê? Ela mexe rápido porque é um usuário passivo só. Ela vê o desenho, ela identifica o desenho, põe o desenho. Ela, ou mesmo o adolescente, ele não tem ideia de que por trás daquele ícone, daquele desenho, existe um software, um programa gigantesco. Ele só aperta, ele é apenas um usuário passivo, mais nada. Ele não teve que aprender nada daquela linguagem, como eu tive para brincar ali, para usar aquilo. Né? Isso é terrível, isso emburrece. Mas você está de novo, você está exagerando. Essa menina é um tipo novo de inteligência, é uma inteligência digital. Isso não existe, meu amigo. O ser humano não tem inteligência digital. Nós somos seres analógicos. O nosso cérebro nunca vai ter a velocidade da máquina. Isso é besteira. Tá? Nós somos seres analógicos. Isso que se chama hoje de uma nova inteligência, não tem nada de nova inteligência. Pelo contrário, é a inteligência primal, a inteligência primata. O ser humano, lá nos primórdios, antes dele desenvolver a escrita. E a escrita, meus amigos, essa é a maior tecnologia já desenvolvida pelo ser humano. Eu não tenho dúvida disso. Né? Mas e a descoberta do fogo, a roda? Tá, beleza, legal, mas a escrita foi a maior tecnologia até hoje desenvolvida pelo ser humano. Foi a escrita que possibilitou o desenvolvimento de todas as outras até chegar onde estamos hoje. Se não houvesse uma maneira de registro gráfico daquilo inteligível, o que uma geração fez, a outra perderia. A escrita é a maior tecnologia já criada pelo ser humano. Antes da escrita, como que o ser humano se comunicava? Através de grunhidos, que o Saramago falou que vamos voltar, e está muito perto, gestos, e muito mais para frente, eu acredito, através de desenhos, né? Aquelas pinturas rupestres. Uma parede ali descrevia o que o cara fez no dia dele. Hoje eu cacei um bisão, hoje eu pesquei. Né? Ele não sabia escrever, ele desenhava o bisão. Que é a inteligência o quê? Imagética, pictórica. O cara olha e a informação chega a ele através de um gráfico, e não de palavras. Uma informação assim bem primal, uma informação basicona, que é o celular. O menino, ele nunca viu envelope na vida. Ele nunca foi no correio colocar uma carta. Ele nunca escreveu uma carta. Ele não sabe o que é um remetente e o que é um destinatário. Mas ele vê lá um envelopinho no ícone, ele aperta e ele abre as mensagens dele. Né? Não sei se nunca ocorreu isso para vocês, eu acho difícil que nunca tenha ocorrido. Se você pega hoje a tela de um celular, aqueles ícones digitais não são ícones digitais, são pinturas rupestres do nosso dia a dia. A tela do celular é a parede da caverna rupestre. Só que em vez de ser o bisão, tem lá o ícone do aplicativo. Ele aperta e funciona. Tá? Essa inteligência não é uma inteligência nova, é a primal. Tá? É um recrudescimento da inteligência. Tá? Não é à toa, saiu aí uma reportagem há algum tempo atrás, que essa geração, isso em termos mundiais, no Brasil então, nem compensa comentar, é a primeira geração que depois de 100 anos, que deve ser mais ou menos a partir de quando começou a ser mensurado o QI da população, é a primeira geração que o QI é inferior ao dos pais. A cada geração, o QI sempre aumenta. Essa é a primeira. E claro, é a primeira e a próxima vai ser pior.
Tá? Chimpanzés, pode procurar, o que eu estou falando eu tenho aqui, se você procurar você acha. Chimpanzés e orangotangos, se bem treinados, eles usam o celular com uma habilidade semelhante à de uma criança. Isso não é inteligência nova, isso é a inteligência primal, é a pictórica. Tá? E isso é um regresso, tá? É um recrudescimento, isso não tem nada de bom. Tá? Não tem. Tá? Você pode usar? Pode, desde que você tenha a ideia, desde que você seja o condutor, não você se deixe conduzir, que acontece muito hoje mesmo. Né? Por exemplo, você pega hoje ali, eu lembro quando começaram a aparecer os primeiros editores de texto, WordStar, aquela telona ainda de fósforo verde. Você ia digitando e você tinha que saber os comandos. Tá? Esses comandos que até hoje estão no Word, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl não sei o que, tá? Você tinha que saber. Você queria pôr um C cedilha, você tinha que saber o comando. Você queria levar um número, alguma potência, você tinha que saber o comando. Né? Era um facilitador? Era, em relação à máquina de escrever, mas você tinha que saber esses comandos. De novo, você tinha que saber falar a linguagem da máquina. O Word já tirou um pouco isso. Tem lá os íconezinhos. Abrir, tem lá a pastinha abrindo. Você não tem que saber que é o Ctrl+O. Tá? O salvar, tem lá o símbolozinho lá, você não tem que saber que é o Ctrl+S. Né? Mas mesmo o Word, que já é uma coisa meio assim, emburrecedora, essa menina não sabe usar. Eu tenho certeza. Né? Se eu pedir para o meu filho, por exemplo, faz um texto assim, 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 formatado, fonte tal, tamanho tal, põe em negrito aqui, insere uma tabela aqui, ele não vai saber fazer. Na pandemia eu vi isso muito, porque diz, o nativo digital sabe muito de tecnologia, não sabe porra nenhuma. Na pandemia, mandava lá, as plataformas digitais, eu mandava a tarefa, né, e pedia que eles me entregassem a tarefa por e-mail, tudo, no Word. O que acontecia muitas vezes? O moleque fazia no caderno de qualquer jeito, umas letras que ninguém entende, tirava a foto vinha embaçada, vinha de ponta cabeça, nem dava para você ver. Pra gente, olha, faz em Word, assim, assim, assim. Meus amigos, o que teve de mãe me xingando, mãe, hein? Não era nem um moleque, não. Essa geração de pais aqui, que é anterior a Z, né, é pior do que a Z. E diz que agora já está vindo uma alfa. Nem sei que desgraça que vai ser isso. Acabou o Z, tem que entrar no alfa do grego, né? Várias mães, a hora que eu devolvi a tarefa, olha, faz em Word porque eu não estou entendendo, a mãe escrevia assim, meu filho não sabe Word, eu não sei Word, não tem tempo para aprender. Ele vai mandar a tarefa desse jeito, se você quiser considerar, você considera, se não, problema seu. Desse jeito a mãe respondia. Você vê que as mães hoje, elas são assim, a sociedade, ela tem uma educação para com o professor que é uma coisa absurda. Né? 30 anos aí, de esquerda, eu incluo o Fernando Henrique nessa história toda, desse progressismo, né, geral, inclusive em relação à legislação que rege a educação, veio proposital e paulatinamente transformando o professor no inimigo público. O professor hoje ele é visto como inimigo da sociedade. Pai e mãe não gostam de professor, aluno, com exceções, claro. Né? E eles se sentem no direito, e a lei dá o direito deles afrontarem o professor, de humilhar o professor. O professor hoje, que quer dar uma aula boa, que quer que o moleque aprenda, ele é visto como inimigo, como um opressor. Coisa da LDB, coisa de Paulo Freire, coisa desses progressismos da esquerda. Tá? Então eu recebi medo de jeito. Você sabe o que eu fiz? Estava na pandemia, estava sossegado aqui em casa. Na minha vida adulta, a pandemia foi o período mais tranquilo que eu passei. Fiquei sossegado, nem remédio para tomar. Né? Mandou, tá ali, eu dava nota e fim de papo, que se fodam. Né? Mas então realmente, dizer que essa geração sabe usar, não sabe. Eles são usuários basicamente passivos. Né? Se falar para o menino, olha, faz uma thumb assim, ele não faz. Tá? A IA vai entregar para ele um bonequinho lá, não faz. Né? Então realmente, esse vídeo que meu amigo Marcelão me mandou, um especialista põe isso, só que realmente não me surpreendeu, é óbvio. Quem tem vocabulário sabe falar, ou com outra pessoa, sabe se explicar, ou para IA, não tem jeito. Tá? E a geração Z não lê, com raríssimas exceções, não escreve. Hoje é difícil o moleque escrever. Então quer dizer, não adianta, essa tecnologia realmente, quem usufrui dela de maneira produtiva, de alguma forma, somos nós. Eles utilizam de maneira lúdica, emburrecedora, tá? Zumbizante até. Né?
Então é isso que eu tinha que falar hoje, meus amigos, tá? Nativos digitais são meus ovos, tá certo? E aqueles ícones digitais não são ícones digitais, são figuras rupestres. A coisa voltou para a caverna. E literalmente, porque o moleque no celular, ele nem vê o mundo. É como se ele estivesse numa caverna, realmente. Vou acabar aqui a minha. Já deve estar até quente, falei muito hoje. Vou tomar mais uma ou duas, tomar meu banho e me preparar para dormir, porque amanhã é dia de batente. E é isso, meus amigos. Opa.